Galera, se você não sabe o que foi essa batalha, não existe nenhuma dúvida. Essa luta definiu toda a vida do Naruto, né? Absolutamente tudo. Tudo que acontece no Naruto foi definido por isso aí. Desde a infância solitária do Naruto até, né, ele despertar o poder máximo dele, adivinha? O Naruto nem lutou nessa batalha. Mas quem tava lá representou o Relâmpago Dourado de Konoha, prodígio do clã Namikaze e aluno do Sannin lendário dos sapos, Minato. E quem veio pra cima dele foi um ninja mascarado autoproclamado Madara. Mas a gente sabe quem ele é, né? Obito Uchiha. Bora conferir como é que essa batalha aí aconteceu e todas as consequências dela nesse Veja Como Foi. Hey Nerd Trunks, Peter aqui. Mais um Veja Como Foi aqui no canal, um dos quadros que vocês mais curtem e pedem nos comentários justamente para eu trazer aqui tudo sobre uma certa luta, um certo momento chave de alguma história em quadrinho, anime, mangá ou o que for. E é lógico que o tema desse vídeo tinha que chegar. Afinal, a legião de fãs do Naruto não para de crescer, a gente continua sempre trazendo para vocês. A história que coloca o Naruto nos holofotes já acabou faz 2 anos, né? E mesmo assim, esse universo continua a expandir e virar algo mais, né? Algo a mais, digamos assim. Só que tudo tem um começo, certo? E é aqui onde a gente pode finalmente acabar descobrindo muito sobre o que aconteceu com o Naruto e sobre a situação dele no início da série clássica. Claro que eu vou deixar o alerta de spoiler aqui, como em qualquer vídeo desse formato, porque eu tenho que contar uma história, então, né, não tem jeito, tem que dizer o que aconteceu. As informações aqui vão unir tudo que dá ponte para a luta dos dois personagens. E pode crer, é uma história bem grande. E o Naruto é só uma das consequências disso tudo, ok? Então, se prepare pra gente continuar com esse hype sempre. Você tem que estar mais preparando ainda. Como? Como que eu me preparo, Pedro? Metralhando esse like aqui embaixo. Quando você clica nesse like, acontece uma mágica. Você acha que não, mas acontece. Esse like chega na gente, a gente olha quanto like tem esse vídeo. Pô, galera, a gente tem que fazer mais vídeo de Naruto. A galera tá gostando, a galera tá se inscrevendo. Com a sua inscrição, com o seu like, a gente continua trazendo vídeos de anime, pesquisando a fundo para deixar você sempre informado. Então, muito obrigado por ajudar a gente a trazer esse conteúdo para você. Vamos lá. Bora começar falando sobre a situação do universo Naruto no passado, onde praticamente todos os países tinham uma rivalidade pesada, desde as 5 grandes nações, né, até os países menores. Nessa época, a ação dos ninjas era crucial para conseguir informações, né? E o mínimo detalhe poderia literalmente dar a vitória para um dos lados, ou seja, a quantidade de ninjas era gigantesca. Quanto mais ninjas fortes um país tinha, melhor ele era militarmente. E como vocês sabem muito bem, no universo Naruto existem as academias ninja para as crianças lá se prepararem bem cedo. Como eu falei, a intenção era expandir ao máximo esse exército ninja. Então não era muito comum existirem grandes quantidades de ninjas de alto calibre, mas sempre existiu aqueles que superaram as expectativas ao ponto de pular níveis na hierarquia ninja, e um deles é justamente ele, Minato Namikaze. Minato é um dos ninjas mais conhecidos do universo Naruto, e não por carregar um sobrenome realmente conhecido, né, mas por ter demonstrado muita habilidade naquele período de guerra e superar vários obstáculos. Um deles foi o resgate da futura esposa dele, Kushina Uzumaki, pelas mãos lá dos ninjas do país do Relâmpago. E lembrando, o Minato era um pré-adolescente quando ele realizou esse resgate lá, né? E ele enfrentou sozinho ninjas que estavam lá, no mínimo 1 ou 2 níveis acima dele na hierarquia, né? Chunins e Junins. Desde então, o futuro do Minato como ninja ficou ainda mais claro, já que ele tinha a pretensão de chegar no topo dos rankings da Vila da Folha e virar Hokage, né? E com um histórico desses, não demorou muito para um certo sábio tarado aparecer, Jiraiya. O Jiraiya viu muito potencial no Minato e ajudou ele no processo para atingir o ápice da habilidade dele, né? Sendo que o Jiraiya acreditava que o Minato poderia ser a criança da profecia que ele tinha lá, né? Onde um dos alunos do Jiraiya salvaria o mundo ninja de uma ameaça colossal. Você conhece essa história? Claro que o Jiraiya acreditava que o coração bondoso do Minato faria com que ele se tornasse um herói. E o Jiraiya não apostou errado, não. As capacidades do Minato subiram muito além do esperado, dominando cada missão que era passada e conseguindo cada vez mais habilidades. E é claro que não demorou muito tempo para o Minato conseguir alguns jutsus bem poderosos e até desenvolver um deles. O primeiro e mais importante jutsu do arsenal do Minato é o Hiraishin, técnica do deus voador do trovão,
é um jutsu de classificação S de dificuldade, virtualmente a maior dificuldade existente, né? Que permite um teletransporte instantâneo do usuário até outro local. E o requisito necessário desse jutsu é justamente os selos especiais do Minato, que marcam objetos, lugares, né, até pessoas como possibilidade para teletransporte. Ou seja, enquanto o Minato tiver chakra, ele pode se teletransportar para qualquer lugar. Eu acho que você já deve entender o motivo dele ser chamado Relâmpago Dourado, né? Mas esse apelido de guerra, né, veio diretamente de outra habilidade do Minato, com Bikujutsu, técnica de kunais, né, shurikens. O Minato é extremamente versátil com kunais, e ele desenvolveu uma kunai diferente da convencional para estender a habilidade de teletransporte. Com uma kunai maior e mais pesada, o Minato conseguiu desenvolver uma precisão quase tipo cirúrgica, né? E o mais importante, galera, é que o Minato coloca o selo do Hiraishin em cada uma dessas kunais especiais. Ou seja, ele consegue se teletransportar pelo campo de batalha com precisão e assassinar os inimigos sem nem perceberem. Pra você ter noção, né, durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, existia uma ordem que só se aplicava caso você encontrasse um ninja da folha de cabelos loiros. Se você vir essa pessoa, corre! É sério, todo e qualquer adversário do Relâmpago Dourado entendia que ele não era um ninja comum. Você e todo o seu esquadrão podem ser assassinados no instante pelo Minato. Assim. Então você tem a permissão de fugir caso essa pessoa esteja por perto, ou seja, era realmente uma regra. Se for para enfrentar o Minato, vaza. Outro jutsu muito especial do Minato, né, que aliás ele desenvolveu essa técnica, foi o Rasengan. Um jutsu de dificuldade A, que não precisa de selos de mão. O usuário cria uma esfera de chakra em forma de espiral para atingir o inimigo e aplicar dano suficiente para superar qualquer proteção que uma kunai não seria eficaz. Ou seja, o Minato poderia assassinar vários ninjas e depois de anos aperfeiçoando o Rasengan com o Jirai, ele era capaz de assassinar ninjas com resistência super-humana. O Rasengan do Naruto criança fez com que um ninja do nível Chunin, com um ninjutsu médico ultra avançado, né, o Kabuto, ficasse incapacitado. Então imagina o estrago que o Minato faz. Além disso, galera, o Minato também fez o pacto da invocação com o Monte Myobuku e liberou a invocação dos sábios. Além de conseguir um conhecimento sobre o modo sábio, uma super forma, né, que aumenta todas as capacidades da pessoa em níveis absurdos. O Minato não teve muito tempo para aprender essa última técnica por várias razões. Uma delas tem a ver com o posto do Minato, que chegou até o nível Jonin em poucos anos e tomou a decisão de liderar um time de genins. E um deles é muito especial, o Obito Uchiha. Obito era um Uchiha diferente, né? Sem muito destaque na academia e que era superado pelo rival e companheiro de time, Kakashi. Os dois praticamente se odiavam, mas a ponte dos dois era tanto o Minato quanto a terceira integrante do time, Rin. Tipo, unia os dois, né? Enquanto o Kakashi decolava até o topo, né, provando que é um gênio, o Obito seguiu atrás com o sonho de ficar mais forte. Eventualmente, o Kakashi chegou no mesmo posto de Jonin que o Minato, e durante a Terceira Guerra isso significa mais poder. Ou seja, o Minato teria liberdade de deixar o time ser encarregado de outras missões, enquanto ele tomava ponta nos campos de batalha. E é aqui onde a gente vai falar sobre as habilidades do Obito. O Obito é um Uchiha, então é claro que ele tem o Sharingan, ok? Que aumenta, né, a percepção do usuário em várias vezes. Isso já dá ao Obito uma vantagem grande contra qualquer adversário. Mas a verdade é que o Obito só liberou o Sharingan durante essa missão no meio da Terceira Guerra. Então ele não tinha muita prática com essa habilidade. E já que o Obito é um Uchiha, ele tem muita afinidade com a liberação de fogo. Então as técnicas elementares do Obito costumam envolver lançar chamas e mesclar com o talento natural dos Uchihas, que são, né, as kunais e as shurikens. No geral, não tem muito o que falar do Obito, né? Ainda, porque no fim dessa missão ele acabou sendo soterrado e foi dado como morto na tentativa de salvar a Rin, que era o interesse amoroso do Obito. No último suspiro, o Obito deu pro Kakashi o Sharingan esquerdo dele como presente, né? E por isso o Kakashi tem o Sharingan em quase toda a obra de Naruto, quase todo o anime. Tá lá o Kakashi com o Sharingan, com o olho que pertencia ao Obito, né? Mas o Obito não morreu lá. Existia alguém que estava bem interessado no garoto, e esse alguém é justamente o Madara.
Sim, galera, Madara Uchiha, o deus dos Uchiha, salvou o Obito dos escombros e curou a metade destruída do corpo do Obito usando o DNA do Hashirama, dando ao Obito algumas habilidades a mais. Além disso, é claro que o Obito aprendeu algumas coisas durante a moradia dele com Madara. Então, assim, ele conseguiu se fortalecer bastante e aumentar as capacidades. Só que um dos pontos chaves de tudo acontece aqui. O Obito fica sabendo que o Kakashi e a Rin estavam numa missão e os dois acabam caindo numa emboscada. O Obito dispara do esconderijo até os dois, mas o que ele acaba vendo faz o mundo dele desabar, né? O Kakashi matando a Rin com o Chidori, atravessando o coração dela com o relâmpago. Essa visão fez duas coisas acontecerem. O trauma de ver a garota que ele amava morrer despertou a técnica proibida dos Uchihas, o Mangekyo Sharingan. E pode apostar, o Mangekyo do Obito não é brincadeira. Até hoje é uma das técnicas mais poderosas do universo Naruto inteiro. E você vai até entender o porquê. Com o Mangekyo Sharingan, o Obito liberou a técnica de abrir portais para uma dimensão particular, que foi chamada de Kamui, a autoridade dos deuses. O Sharingan direito do Obito é capaz de abrir esse portal e fazer coisas absurdas que afetam os dois mundos. Desde teleportar pessoas, objetos ou jutsus para lá, até enviar ele mesmo, em partes. Por exemplo, o Obito consegue enviar para a dimensão do Kamui partes selecionadas do corpo dele. Isso dá uma ilusão de intangibilidade, aos ataques. Ou seja, enquanto ele usa essa técnica, não dá para tocar nele, ele fica realmente intangível. Mas o que é considerado mais perigoso dessa técnica é o contrário. Quando o Obito teleporta o inimigo para o Kamui. Não existe uma forma de escapar do Kamui. Então o Obito pode literalmente jogar a pessoa por lá, esperar ela morrer de fome, por exemplo. Não existe nada na dimensão do Kamui que o Obito não possa escolher que fique por lá. E por isso essa técnica é extremamente poderosa, muito overpower. E a segunda coisa foi que a morte da Rin fez o Obito abandonar o lado bondoso que ele tinha. E ele resolve se aliar ao Madara por completo, ajudando o Uchiha na missão de criar um mundo perfeito usando as bestas de cauda. E é aqui onde a gente finalmente chega na luta. Demorou, mas a gente chegou. Uma das bestas de cauda que o Obito precisava capturar estava selada dentro da Kushina, que é a esposa do Minato. Ele já era Hokage nessa época e estava casado por algum tempo. Então assim, a Kushina já estava grávida e contando as horas para o bebê dela nascer. Mas existe um problema. Uma mulher que tem uma besta de cauda selada dentro dela enquanto ela está grávida pode passar com complicações no parto, já que o selo fica enfraquecido durante o processo. Então, o Minato, e alguns outros ninjas lá se afastaram da aldeia, junto da Kushina, para realizar o parto em segurança. Mas existia alguém que sabia disso tudo. O homem mascarado, Obito Uchiha. O Obito invadiu o lugar depois do bebê da Kushina nascer, incapacitando todos que ajudaram no parto em segundos, tirando, claro, o Minato e a Kushina. Mas nesse pequeno instante de guarda baixa, o mascarado tira o bebê dos braços das enfermeiras e ameaça acabar com o bebê caso o Minato não se afaste da Kushina. O plano do Madara era capturar a raposa e destruir a aldeia da Folha, mas o Obito tinha um objetivo a mais, que era derrotar o Minato por ele ser muito poderoso. Deixar o Minato vivo depois de capturar a raposa seria um risco pro plano inteiro, E o Obito sabia disso, já que ele foi aluno do Minato. Claro que o Minato não sabia quem era o mascarado, O Obito foi dado como morto vários anos antes. Naquele momento de hesitação e de pura pressão, imagina seu filho recém-nascido sendo ameaçado e sua esposa gritando lá no pós-parto ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então aí o Minato pede calma e aceita se afastar da Kushina. Mas o mascarado já sabe que o Minato estava esperando uma brecha para atacar. Então ele toma a dianteira e lança o bebê no ar, saltando para forçar uma ação do Minato. Claro que o Minato é rápido bastante, mas é só depois que fica invisível o plano do mascarado. Ele colocou vários selos explosivos no cobertor do bebê, planejando detonar o Minato nessa distração. Mas o Minato tem outro nível, galera. Ele é um dos personagens com menor tempo de reação de todo o universo Naruto, onde existem seres divinos, criaturas de outros mundos, tudo mais. Usando o Hirashin, o Minato se teleporta junto com o bebê e os explosivos para um local seguro, salvando o filho e impedindo que a Kushina fosse ferida na explosão. Mas e
aí, cara, o Minato se teleportou e o Mascarado ficou sozinho com a Kushina. É aqui onde o plano veio à tona. O Mascarado queria a Kushina, ou melhor, né? Ele queria a maldição que a Kushina carrega, a raposa de 9 caudas. Um detalhe minúsculo que eu queria apontar é que o Minato salvou o bebê da explosão, mas ele acabou se machucando nos estilhaços, né? Tendo até um pedaço de madeira cravado no pé. Ele aparentemente ficou bem, mas é um detalhe que dá a entender que o Minato estava com uma desvantagem maior do que a gente imaginava. Mas enfim, né? Voltando aqui. O Mascarado já tinha a Kushina em mãos. E depois de teleportar ela para outro lugar com Kamui, ele usou o Sharingan com a mesma fórmula usada pelo Madara há vários anos atrás, libertando a besta de 9 caudas do selo da Kushina e colocando a raposa em Genjutsu, controlando ela e usando o contrato de invocação que ele conseguiu com o Madara verdadeiro. Aliás, né, uma coisa que é bem comentada é sobre os efeitos de ter uma besta de cauda removida de dentro de uma pessoa. Normalmente a pessoa morre, mas é dito na obra que os Uzumaki são muito resistentes, tendo uma reserva colossal de chakra. Então, até hoje, é suposto que a Kushina é a única personagem que sobreviveu à extração de uma besta de cauda. Até hoje não se sabe se ela iria sobreviver mais tempo, mas existem informações que dizem que sim. Mas eu falo disso mais pra frente, inclusive. Depois de remover e tomar o controle da raposa, o Obito parte para Konoha, só que antes o Obito decide acabar com a Kushina para evitar problemas. E é claro que o Minato chega com o Hiraishin e salva a esposa dele, teleportando ela para onde o bebê dele estava lá descansando. O Mascarado só ignora e segue para Konoha, afinal o Minato teria que parar ele. O Mascarado estava no controle total do que estava para acontecer. O Minato deixa a Kushina e o bebê juntos lá e coloca aquele jaquetão de quarto Hokage, dizendo que iria lidar com o problema e impedir os planos do Mascarado. O problema é que o Mascarado, galera, chegou a Konoha muito rápido, graças ao Kamui. Então acontece um dos acontecimentos mais conhecidos de toda a saga Naruto, o ataque da raposa na Vila da Folha. Esse é o início do Naruto clássico, né? Onde um homem montado num sapo aparece para salvar a aldeia. Mas esse é só o início da história. Presta atenção. Enquanto a raposa destruía a aldeia e os ninjas da Folha faziam lá o possível para reagir, o Minato se teleporta para o monumento dos Hokage para chamar a atenção da raposa. E é claro que o Minato era o alvo com maior prioridade. Como eu falei, galera, o Mascarado pretende acabar com o Minato e impedir que ele crie mais problemas. A raposa responde ao Minato com um dos ataques mais poderosos de todo o universo Naruto, a Bijudama, né, a esfera da besta de cauda. A raposa lança uma esfera gigante composta de chakra positivo e negativo no Minato. E para você ter uma noção, a cauda de uma biju consegue destruir montanhas. Então imagina o que o ataque mais poderoso delas consegue fazer. E você vai precisar imaginar, porque o Minato conseguiu impedir isso. O Minato usa o Hiraishin num nível muito além do normal, criando um portal na frente dele que teleportou toda a Bijudama para algum lugar da floresta, né, nos arredores da Vila da Folha. E a explosão foi a prova de que sim, a aldeia da Folha seria destruída caso o Minato não tivesse agido. Mas reforçando o que eu disse antes, o Mascarado tá com a vantagem e ele vai aproveitar. Logo depois de teleportar a Bijudama, o Minato sente uma presença atrás dele. E ele obviamente reage atacando com uma kunai. Só que o ataque simplesmente passa, atravessa pela cabeça do Mascarado. E logo depois o Mascarado agarra o braço do Minato e declara o fim do jogo. Nesse instante, o Minato começa a sentir algo parecido com Hiraishin, mas era obra do Mascarado, ou seja, um jutsu de espaço-tempo estava drenando o Minato para algum lugar. E como o Minato sentiu que estava por vir, ele conseguiu reagir de novo usando o Hiraishin, teleportando lá para um lugar seguro. Depois de ver o Hiraishin de perto, o Mascarado entende que precisa ser mais rápido com o Kamui e promete que vai vencer se conseguir tocar o Minato uma única vez. O Minato reaparece na floresta e não demora quase nada para o Mascarado surgir com teletransporte. Não tiveram muitas informações nesse pouco tempo, né? Mas ficou claro que o Mascarado era uma ameaça e tinha uma ideologia ainda mais perigosa, ou seja, agora o Minato vai lutar para matar. E outro detalhe importante, o Minato é um gênio, então ele tentou conectar a intangibilidade do Mascarado com o poder de teletransporte. E o teste foi o movimento seguinte. O Mascarado colocou uma ferramenta ninja nos pulsos, 2 pulseiras conectadas com uma corrente grande.
Os dois correram pro ataque direto e o Minato estava pronto para acertar a kunai em outro lugar que não fosse a cabeça. Mas outra vez o ataque passa por dentro do corpo do mascarado. Ou melhor, o Minato inteiro passa por dentro do mascarado. Só que as correntes que estavam logo atrás, não. Elas seguram o Minato por um instante, mas ele se teleporta para escapar antes do mascarado reagir. O resultado do teste foi bem sucedido. O mascarado precisava se materializar antes de tocar o Minato. Então a luta seria decidida em quem fosse 1 milésimo de segundo mais rápido, né? Ou seja, quem acertar primeiro, vence. Os dois partem para cima e dessa vez o Minato lança uma das kunais no rosto do mascarado. E claro que a kunai só passou pela cabeça dele. Enquanto isso, o mascarado estendia a mão para segurar o Minato e teleportar ele para o Kamui, e o Minato levantava a outra mão, preparando o Rasengan num instante. Ele se materializa e tenta segurar o Minato, mas é aí que acontece. Nesse milésimo de segundo, o Minato se teleporta para a kunai que ele tinha lançado, né? Que estava literalmente centímetros da nuca do mascarado, e acerta um baita Rasengan nas costas do mascarado. Mesmo depois de um Rasengan, o mascarado consegue se levantar e tomar distância, ficando impressionado com a velocidade do Minato. Mas antes dele conseguir falar mais alguma coisa, outra vez o Minato se teleporta e acerta o estômago do mascarado com uma kunai, e dessa vez acertou em cheio. É aqui onde a gente entende que o Minato aplicou um selo de teleporte no corpo do mascarado, né, logo que ele acertou o Rasengan. E nesse momento, o Minato usou um selo de contrato no mascarado, removendo o contrato entre o mascarado e a raposa. Ou seja, o Minato tirou o controle do mascarado sobre a raposa de 9 caudas, fazendo com que ela volte a um normal, né? A raposa continuou destruindo a aldeia, mas não sob ordens, mas porque ela estava irritada mesmo. Com isso, o mascarado entende que perdeu toda a vantagem que ele tinha. Ele estava ferido, estava sem cartas na manga, e era oficial que o Minato era mais rápido e experiente. Depois de dizer que existem outras formas de dominar o mundo, o mascarado se teleporta com o Kamui fugindo da luta. E finalmente o resultado: vitória do Minato. Mas ainda tem coisas para o Minato resolver. Você contou quantas vezes o Minato teleportou? Foram várias vezes, e cada uma gasta bastante chakra. Afinal, essa é uma técnica de dificuldade S. O controle de chakra do Minato precisava estar no auge, né, em todos os momentos. E ele fez dar certo. Mas é claro que ele estava chegando no limite e ainda precisava acabar com uma ameaça que estava destruindo a aldeia. A raposa de 9 caudas ainda era um problema que era a responsabilidade dele, o Hokage. Com isso, Minato invocou a Gamabunta para impedir que a raposa usasse outra Bijudama. E logo depois ele teleportou a raposa inteira para a floresta. Você consegue imaginar o esforço que o Minato precisou fazer com isso? Pode apostar que ele deu tudo de si nessa. E ainda tem mais. O Minato colocou a raposa próxima da Kushina e ela não pensa 2 vezes antes de usar o poder do Uzumaki de criar correntes de chakra para incapacitar a raposa. Esse movimento deu tempo para o Minato colocar o plano em prática. Usar o selamento do demônio morto, né? O famoso Shikifuji, que selou os braços do Orochimaru, para selar metade da raposa nele mesmo e selar a outra metade dentro do bebê deles. Claro que a Kushina fica abismada com o plano. Ela já viveu como Jinchuri, que sabia como o filho dela iria sofrer de solidão. Além de, claro, o Minato morrer com o preço do Shikifuji. Só que o Minato afirma que a Kushina precisa continuar viva para criar o filho deles, ou seja, eles não entenderam que a Kushina sobreviveria. O Minato planejou se sacrificar e dar metade do poder da raposa para a criança, imaginando que aquele bebê seria a criança da profecia que o Jiraiya falava tanto. O plano já estava combinado, mas é claro que a raposa não gostou da ideia de ser selada outra vez. Depois de ter metade do chakra selado dentro do Minato, ele começou o selamento no bebê, mas a raposa consegue se livrar das correntes e parte para o ataque direto no Narutinho. Na boa, essa é uma das cenas mais pesadas de toda a série. O Minato e a Kushina pulam na frente para impedir que o Naruto morra. Essa
sensacional ver a Kushina segurando a garra gigante do Kurama, né, pra impedir que o Naruto fosse machucado, saísse dali machucado. E caso a Kushina não tivesse pulado junto, eu duvido que o Minato teria parado a raposa sozinho. Acho que não tem como. Ele já estava extremamente cansado, estava extremamente desgastado para continuar lutando. Mas finalmente a outra metade da raposa de 9 caudas é selada com sucesso dentro do Narutinho, junto com uma fórmula secreta, né? Inclusive é tempo para outro vídeo. E tudo o que restou dessa batalha foi um bebê com um demônio selado dentro dele. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer no começo do vídeo, né? De como essa luta, esse acontecimento teve um papel indispensável na vida do Naruto. Essa luta matou os pais dele e fez com que ele fosse um órfão. E isso é só o começo. O ataque da raposa foi considerado um atentado porque o único clã capaz de controlar a raposa era o clã Uchiha. E essa suposição de que os Uchiha jogaram a raposa na vila resultou em outra catástrofe conhecida como Massacre Uchiha. Inclusive vídeo no canal, clica aqui. E como vocês sabem, né, o resultado disso fez com que o Naruto tivesse o poder do Kurama e o Sasuke se vingasse do Itachi. Esse acontecimento foi vital para os pontos principais do anime inteiro, galera. É um fato dizer que a batalha do Minato contra o Obito foi gigantesca, mas ainda tem bem mais coisa que viria depois, e agora não existe mais um quarto Hokage para salvar a galera. Nerd fã de Naruto, fã dos animes, agora é sua vez, ajuda a gente a manter esse hype sempre pra você. Agora é sua vez de clicar nesse botão aqui embaixo, do like e do botão se inscrever também com o sininho. Calma, por que eu vou apertar o sininho, Pedro? Porque é importante pra você ficar sempre conectado com o universo de Naruto. Todas as novidades de Naruto, dos animes, do universo otaku, eu trago aqui pra vocês. Vocês vão receber um aviso, uma notificação com o título do vídeo. Se for bacana, opa, esse eu quero ver. Se não for bacana, você não assiste. Mas pelo menos você sabe que saiu. Obrigado pela sua inscrição, por ajudar esse canal. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!